Eu vou chamar a Isabel Mega, porque, Isabel, a autorização para que Darren Beattie, o assessor sênior do governo de Donald Trump, visite o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão, gerou uma forte preocupação e acendeu o alerta no governo brasileiro. Lembrando, quem autorizou foi o ministro Alexandre de Moraes. Quem determina quem irá à Papodim é o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro por meio de sua defesa. Por que isso gera um alerta, né? Uribe e Tainá, boa tarde para vocês. Para quem está chegando agora no Bastidores também. Gera um alerta porque a preocupação é que lentamente, aos pouquinhos mesmo, a gente possa ter novamente o governo Donald Trump entrando naquela linha mais provocativa. Não é de hoje que fontes do governo Lula levantam uma preocupação, por exemplo, de algum tipo de interferência no processo eleitoral. A nossa relação hoje, de governo para governo, ela melhorou? Com toda a certeza. Principalmente depois daquele encontro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, quando pintou uma química, na expressão utilizada pelo próprio Donald Trump, entre ele e o presidente Lula. Desde então, a gente viu essa abertura de portas, a gente viu a revogação do tarifaço e estamos ainda com um convite pendente, dependendo da data dos anfitriões, para que Lula possa ir até a Casa Branca visitar Trump. A expectativa do Palácio do Planalto é que isso ocorra ainda neste mês de março, agora na segunda quinzena. Depende de uma data. E no meio do caminho veio essa informação com a autorização dada pelo Supremo Tribunal Federal para que o ex-presidente Jair Bolsonaro se reúna com esse assessor, que é uma pessoa muito próxima de Donald Trump. Houve, inclusive, um pedido da defesa para ter uma alteração em relação à data. Eles queriam inicialmente no dia 18, agora falam 16 ou 17, que é justamente quando esse assessor estará no Brasil cumprindo a agenda. E o ministro Alexandre de Moraes também solicitou informações ao Palácio do Itamaraty sobre essa agenda diplomática desse assessor. Então, vai depender do que a gente tiver de resposta também da diplomacia brasileira ao Supremo Tribunal Federal. Mas os alertas foram criados, até porque a nossa relação de Estado para Estado, ela tem esses pontos de diferenças ideológicas que acabam, dependendo do interesse dos americanos, contaminando um pouco as coisas. Algumas fontes aqui no Brasil gostam de se referir a essa relação com Donald Trump como uma espécie de terreno de areia movediça. Então, cada passo tem que ser muito bem calculado, mas que acendeu uma espécie de alerta interno, sobretudo numa configuração em que a gente tem uma relação do governo Lula que é de bastante crítica em relação aos últimos atos praticados por Donald Trump, seja na Venezuela, seja no Irã, e o governo vai monitorando isso, adotando uma certa cautela, mas nem por isso deixa de se posicionar. E, ao mesmo tempo, em que é preciso fechar essa agenda do presidente Lula nos Estados Unidos. A coisa está tão assim no ar que tem gente que, por exemplo, no Congresso Nacional, de dentro do PT, que avalia que o ideal mesmo seria a gente ser um pouquinho esquecido nesse momento, eles nem lembrarem que tinham esse compromisso com a gente, porque pode representar aí um momento muito delicado também para o presidente Lula e que pode ter repercussão interna, repercussão nas eleições. Esse é o grande temor hoje no governo, no entorno do presidente Lula, né? O que faz aqui esse representante dos Estados Unidos é uma pessoa do segundo escalão do governo do Donald Trump, mas ainda assim, essa fotografia assombra hoje o presidente Lula já diante de pesquisas desfavoráveis, né? O ambiente não está bom no Palácio do Planalto. Essa é a avaliação neste momento. É preciso reagir. Obrigada, Isabel Mega. Daqui a pouco ela volta com mais informações. A gente vai fazer um rápido intervalo.